Um pouco difícil chegar aqui, o diabo lutou de várias formas. Eu vim do Rio de Janeiro para atender um congresso quarta, quinta e atender esse trabalho aqui. Mas o diabo lutou muito, mas ele perdeu. Quinta-feira foi o último dia do trabalho que eu preguei e se converteu 54 almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Deus é o Deus que guarda e nos livra. No meio do caminho, quando eu cheguei na cidade de Resende, ainda no estado do Rio de Janeiro, teve um acidente de uma van e um caminhão. E quando eles bateram ali, foi na hora que eu vinha chegando, eu encostei o carro para tentar ajudar alguém. E tinha um senhor de idade que um ferro estava travando as pernas dele e o outro ferro estava dentro do peito dele. Quando eu comecei, eu fui lá para ajudar ele, mas eu não tinha como mexer, não poderia mexer. Ele olhou para mim e disse: o senhor é crente? Eu digo: sou pastor. Ele disse: eu quero agora voltar para Jesus, porque eu estou sentindo a dor da morte. Eu coloquei a mão sobre ele, orei por ele e disse a ele: você não vai morrer não, você ainda vai pregar o evangelho de Cristo. Rapidamente o resgate veio, ajudaram, tiraram ele. E quando o resgate passou um monte de ficha nele, amarrou ele todinho ali, ele olhou para mim e fez assim com a mão, que estava sentindo já a diferença. E aquele homem falou para mim que fazia 22 anos que estava afastado do caminho do Senhor. Deus, irmão, Ele sabe trabalhar de uma forma sobrenatural. Mas a vontade de Deus não é que você volte na beira da morte, não. O Senhor quer que você volte com toda a sua saúde, com todo o teu vigor, com toda a tua força para louvar a Ele. Mas pelo projeto e o plano que Ele tem tão grande na tua vida, Ele vai te trazer de um jeito ou de outro. Era bom que você viesse da forma que você está, mas se você não quer, você pode vir até numa cadeira de roda. Mas quando Deus tem plano, Ele traz o homem. Quando eu vou pregar nas igrejas, que os pastores anunciam, vai estar o pastor Aldo, um ex-pai de santo, as pessoas sempre estão esperando uma pessoa bem mais velha. Quando eles me veem, se surpreendem. Mas eu não sou tão novinho quanto parento não, irmão. No dia 13 de dezembro, eu completei 39 anos. Eu tenho 10 anos que sou pastor. Já viajei por 12 países pregando a palavra de Deus. Já viajei todos os estados do nosso Brasil. Em cada canto e pedacinho do Brasil, eu tenho passado pregado a palavra do Senhor Jesus. Eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil depois do ano de 2004. Em 2004 eu estive num debate com um padre chamado Padre Quevedo. Através desse debate eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil. Arrumei agenda para pregar em vários lugares aqui no estado de São Paulo, onde Deus tem muito me abençoado. Eu moro ali no estado do Rio de Janeiro, em uma cidade abençoada, cidade quase toda a população é evangélico. Quem não é, é filho de crente, e é uma benção a minha cidade. Tenho viajado, irmão, ganhado almas para o reino de Deus. Mas eu fiquei muito conhecido através do meu testemunho. Muito jovem ainda, um adolescente com idade de 16 anos, eu fui comandante-chefe do alto escalão da Magia Negra. Com 16 anos de idade, eu passei pelo terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Vundum, feitiçaria. Eu cheguei ao grau 33, que é o último escalão da Magia Negra. No ano de 82, eu passei a trabalhar para a Rede Globo de televisão. Eu passei a consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Em 82 eu consagrei uma minissérie chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 85 consagrei uma novela chamada Chique Chique. Fiquei até o ano de 89 que consagrei a última novela, que foi a novela Tieta do Agreste. Fiz vários trabalhos para várias pessoas da Rede Globo, apresentadores e atores. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um babuer da magia. É o segundo alto escalão mais forte da Magia Negra. Ele aparenta ser bonzinho, mas se você pisar no calo dele, você não vai viver para contar história. É um terrível instrumento de Satanás, que vive através de rituais satânicos para ter prosperidade e fama. Fiz vários trabalhos para vários atores, atrizes. Fiz vários trabalhos para uma apresentadora de programa do Rio de Janeiro, conhecida como Xuxa. O seu nome traduzido na magia quer dizer Oxum e Orixá. Xuxa trabalha com Exu Mirim. É um demônio pequeno
que prende a criança, tanto nos seus programas, como vicia também nos desenhos. A criança, na sua natureza humana, ela é limpa. Se você colocar uma criança para tomar banho, e se você não for tirar ela do chuveiro, ela fica lá o dia todo. A criança é limpa na natureza dela, pois foi feita por Deus. Porém, a criança presa pelo Exu Mirim, ela é diferente de uma criança normal. A criança presa pelo Exu Mirim, ela não gosta de tomar banho, ela não gosta de escovar os dentes, ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela faz de manhã, quando acorda, é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança está presa pelo Exu Mirim. Ela pode crescer e tornar-se lésbica se for menina. Pode crescer e tornar-se um homem afeminado se for menino. Você vai perceber que quando é menino, preso pelo Exu Mirim, ele começa a brincar como menina. Ele quer vestir roupa de mulher, passar batom na boca, e às vezes você acha que é porque ele é criança. Não, o Exu Mirim está transmitindo para ele uma força satânica, para que ele pegue espírito de homem afeminado. Essa criança vai crescendo com jeitinho de mulher, e de repente vira um homem afeminado, através de uma força satânica e diabólica. Muitos desenhos, não todos, mas muitos desenhos são consagrados em rituais de magia negra. Eu consagrei um desenho chamado He-Man. Ali tem um boneco no desenho, que é uma entidade que se apresenta na magia negra como Exum Caveira, o Deus da morte. O adversário do He-Man se chama Esqueleto. Aquele é o Exum Caveira, o Deus da morte na magia negra. Apresentei outro desenho chamado Thundercats. Ali tem uma entidade chamada Munra. É um caboclo de Angola. Munra, quando vai fazer o seu desenvolvimento, ele chega na frente de um cadeirão de água fervente e estende as mãos e diz: antigos espíritos do mal. Quando ele diz antigos espíritos do mal, ele está falando dos primeiros demônios que veio à terra. Ele diz: transforma essa forma decadente, essa forma velha, em Munra. Ele se transforma em um demônio grande, cresce na sua cabeça 2 cobras, no seu peitoral uma cobra de Nor com 2 cabeças. No momento ele vai fazer um ritual girando. Quando ele começa a girar, ele transmite uma palavra satânica amaldiçoando as crianças. Ele, naquele momento, ele transmite uma mensagem dizendo: em nome de Lucifer, o príncipe das trevas, eu amaldiçoo todos que me assistem. Espírito satânico que perturba a criança. A criança fica totalmente perturbada, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. A criança cresce dentro de um espírito de desobediência, força satânica e terrível. E um alerta que eu lhe trago maior: um desenho oferecido a Satanás, consagrado num ritual. As entidades, através do desenho, têm condições de chegar para uma criança, fazer a cabeça dela psicologicamente e mandar ela matar pai ou matar a mãe, matar irmão, matar quem for. Através da força satânica, a criança vai e faz isso. São forças diabólicas, satânica, que usa a vida das pessoas e destrói com ela. Aqui em São Paulo está tendo uma polêmica muito grande de um homem e uma mulher que matou a sua filhinha. Eles vão morrer dizendo que não foi eles. Vão morrer dizendo. Existe um caboclo chamado Sete Encruzilhada. É o Sete Encruzilhada de Toco. O Sete Encruzilhada de Toco, ele incorpora em um pai de santo. E o pai de santo que for forte na magia, querendo prejudicar a vida de qualquer pessoa, manda o Sete Encruzilhada, caboclo de Toco, sair do corpo dele, entrar no corpo da pessoa e fazer a pessoa matar quem for, pai, mãe, filho, quem for. Ele mata, e depois que matar, ele morre dizendo que não fez nada, porque foi a entidade que usou seu corpo, usou sua vida e fez ele fazer aquilo. Através de entidades malignas, pessoas têm tirado vida. E Deus tem levantado um exército, que é eu e você, para lutar contra as forças das trevas, lutar contra Satanás. Nós precisamos, nos últimos dias, irmãos, consagrar nossa vida diante de Deus, buscar mais a presença do Senhor. Da vez de você ir para churrasco, vá orar a Deus. Da vez de você no domingo ir jogar futebol, pegue a Bíblia e folhetos na sua mão, e vá ganhar almas para o reino do Senhor. Da vez de você perder tempo no mundo com coisas passageiras, busque mais a presença de Deus. Porque enquanto você está perdendo tempo, almas estão morrendo
nas mãos de Satanás. E Deus está contando com você para ganhar essas almas. Deus está contando com você para libertar essas almas das mãos de Satanás. Fiz vários trabalhos, irmão, para várias pessoas famosas e importantes do nosso Brasil. Fiz um trabalho com o tio Chico, conhecido como Pastor Francisco. Foi o pai de santo mais forte do estado de Brasília. Foi o pai de santo mais poderoso da magia negra lá. O trabalho que eu fiz com ele, junto com ele, com mais 5 pais de santo graduados do alto escalão da magia negra, foi na época que Tancredo Neves ganhou para presidente. Os tambores tocaram na Bahia, em Recife, Brasília e no Rio de Janeiro. Dentro de 15 dias de ritual, Tancredo Neves morreu, que não aguentou a pressão da força satânica que foi feito para matá-lo. A política que nós vivemos é uma política de sujeira, e a maioria dos políticos tem pacto na magia negra. Para um senador ser eleito, você precisa votar nele, mas lá em Brasília tem senador que você nunca viu, e você não sabe nem o número dele e nunca votou nele, mas ele está lá. Deputados federais, homens que faz trabalho na magia negra para poder ser eleito e poder ter riqueza. Às vezes tem igreja e tem pessoas que acham errado quando o evangélico é político, e até mesmo com raiva não vota nele, mas prefere votar no macumbeiro. Tiveram um apoio agora lá no Rio de Janeiro. A lei do silêncio estava pegando forte, fechando as igrejas. Um deputado evangélico entrou, lutou contra isso e conseguiu liberar essa lei, tirar essa lei do mapa. Então, irmão, precisamos colocar pessoas de Deus para que o nosso Brasil venha a ser abençoado. Nós precisamos de pessoas abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Fiz vários trabalhos, fui pai de santo de cabeça de Fernando Collor de Mello e do PC Faria. Fiz vários trabalhos para vários atores, atrizes, muitas pessoas ricas. Vou estar relatando algumas pessoas aqui, mas hoje eu trabalho para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que liberta o homem, resgata ele das mãos de Satanás e faz um instrumento nas suas mãos. Eu gostaria que você se colocasse em pé e abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Revelação. É o livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Nós vamos ler a última parte desse versículo. Eu vou estar trazendo aqui uma porção da palavra de Deus, pois a palavra de Deus não pode ser substituída por testemunho. Ela é insubstituível, nada substitui a palavra de Deus. Mas eu vou abrir um parênteses da mensagem. Eu vou estar relatando algo do meu testemunho, que possa trazer um alerta para vocês, possa edificar a fé de vocês, e que através do meu testemunho você venha mais buscar a presença de Deus. O livro de Revelação, o livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 10, a última parte do versículo, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema fidelidade e fé. Diga comigo: fidelidade e fé. Só tem fé quem é fiel. Só é fiel quem tem fé. Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Querido Deus, eterno e supremo Pai, debaixo da tua graça, debaixo, Senhor, do teu poder e na unção do teu Espírito Santo, eu quero transmitir a tua genuína e poderosa palavra. Que eu venha a ser, meu Deus, canal de bênção para a tua igreja, e que as verdades, Pai amado, seja revelado através da minha boca. Algo que possa trazer alerta e edificar a fé, Senhor, de cada crente aqui. Que cada crente venha a ser impactado pelo poder da tua palavra, e venha, Senhor, meu Deus, buscar mais a tua presença. Eu te peço, Senhor, que venha me usar. Eu sei que eu não posso curar, eu sei que eu não posso batizar, eu não posso salvar, mas eu sei que tudo isso, Senhor, tu pode fazer. Portanto, nesta noite, Deus, tenha liberdade de fazer o milagre acontecer neste lugar, e o teu nome, ó Deus, ser glorificado. Porque a honra, Senhor, é para o Senhor, a glória é para o Senhor, tudo é para louvor do teu nome.
Eu te peço que nesta noite, Senhor meu Deus, o Senhor venha me usar e este povo venha ser impactado pelo poder da tua glória. Que a tua glória se revele e o teu nome seja exaltado. Recamaço que me deplaste que me entria. Pelo poder do nome de Jesus, eu já determino neste lugar um milagre em cada vida. Eu determino sobre cada vida aqui o milagre da parte de Deus, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Pode sentar, crendo na vitória. Quando falamos de fidelidade e de fé, nós lembramos do nosso irmão Jó. A Bíblia revela que Jó foi um homem, pode-se dizer, o homem mais provado dentro da Bíblia Sagrada. Foi Jó. Não teve nenhum outro homem que foi provado da mesma maneira que Jó. Jó era um crente fiel. A Bíblia diz que ele era fiel, temente a Deus e livrava-se do mal. Era um crente correto. Mas Deus resolveu provar Jó. Porque Deus não prova crente infiel. Deus só prova quem é fiel. Às vezes você ora tanto, busca tanto, e fica sem entender por que eu oro, busco tanto, e as coisas estão dando tudo ao contrário na minha vida. É Deus provando você, para ver se realmente você é fiel. Quero dizer a você que essa prova vai passar. E quando ela passar, a vitória chega. E quando a vitória chega, até o diabo se assusta. Deus vai mudar a sua história. Ele está lhe provando, mas Ele não te abandonou e não te deixou só. Ele está do teu lado e vai te dar vitória. Eu quero que você fale para o seu irmão: você vai passar por esta prova e Deus vai te dar vitória. Deus provou Jó. Eu acredito que quando o diabo chegou diante de Deus, ele disse: olha Deus, eu fui na terra passear por ela, eu vi muito tipo de crente. Crente mentiroso, crente rolão, crente enganador, crente invejoso. Vi toda a qualidade de crente. Mas Deus chegou para ele e disse: mas tu observasse o meu servo Jó? Jó era espelho, irmão. Era exemplo de crente. Jó. Tem crente que não dá testemunho de crente. Tem crente que não dá exemplo aos outros. Não revela que é cristão de verdade. Não mostra para o mundo o Cristo que vive nele. Mas Jó não, Jó era crente. Deus deu a Satanás como referência de um verdadeiro cristão. Mas o diabo, que ele não fica satisfeito quando vê alguém abençoado, ele disse: porém Jó tem de tudo que um homem pode ter na terra, de forma nenhuma ele será infiel a você. Deus disse: então vai lá e toca no que ele tem. O diabo começou a tocar, irmão. A notícia começou a vir. Às vezes você aceita Jesus, é empresário, a tua empresa começa a entrar em dificuldade. Os funcionários começam a dizer que não está rendendo, não está vendendo, não está indo, não está vindo e tal. E você entra em desespero. Muitos até deixam até Jesus. Sua empresa não vai falir não. Que o Deus que está te provando, Ele está bem pertinho de te aprovar. E quando Ele te aprovar, vai vir de um lado, vai vir do outro, a bênção vai chegar na tua vida. E quem está pensando que tu vai viver lá embaixo, no zero, vai pedir emprestado a você e saber que Deus é na sua vida. A notícia vinha e Jó disse o que aconteceu. A sua fazenda, meu senhor, foi destruída, um vento acabou com tudo. Jó disse: mas foi Deus que me deu, foi Ele que levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia que o controle estava nas mãos de Deus, irmão. O diabo não tem poder para nada. O controle está nas mãos do Senhor. E o que acontecer na sua vida é permissão de Deus, mas que vai servir para algo sobrenatural no seu viver. Deus nunca prova a gente, irmão, em vão. Ele sempre prova para dar vitória. Às vezes você tem um carrinho, perdeu, o ladrão levou. Sabe por que o ladrão levou teu carrinho velho? Porque Deus quer te dar um zero, para o diabo ver que Ele é Deus da tua vida. Nada acontece por acaso. Tudo está nos projetos e nos planos de Deus.
Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem vitória para você, mas Ele quer que você aceite. Deus quer que você aceite a provação dEle. Quando você aceitar que é Ele te provando, aí a vitória vem. Às vezes a moça namora um rapaz, é apaixonada, está doente por ele. Aí do nada ele acaba o namoro, desaparece. Ela não entende, fica revoltada, começa até a ficar oprimida. Deus tirou, foi do teu caminho uma luta. Deus tirou uma bomba que ia destruir com a tua espiritualidade. Agora o que Ele tem para você é bênção. O que Ele tem para você vai mudar a tua vida. Espere no Senhor e exalte a Ele, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo está no projeto e no plano de Deus. Já entendia isso, irmão, e ele louvava a Deus, mas perdeu tudo o que ele tinha. Tudo. A última notícia foi a fazenda da Casa Branca, a sua maior fazenda. Quando alguém chegou e disse: meu senhor, a sua fazenda da Casa Branca, veio um vento forte, bateu nas 4 colunas e a casa caiu. Jó não estava preocupado com a casa, não. Ele estava preocupado com os filhos, porque eram os filhos de Jó que moravam lá. E os meus filhos, e o moço disse, eles estavam embaixo e morreram, todos eles. Jó capítulo 3 diz que Jó rasgou sua roupa e amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Ele perdeu o que ele mais amava, seus filhos. A Bíblia diz que todo final de semana Jó se reunia com seus filhos e ele ensinava os seus filhos a tributar a Deus. O segredo de Jó, dele ser tão rico, é que ele era fiel. Você sabe por que na igreja muitos empresários não prosperam? Porque não é fiel. Ele não dá o dízimo porque acha que o dízimo dele é muito alto. E o que Deus tem dado a você? O que Deus tem dado a você não é alto? E o que o devorador tem tirado de você? Enquanto você não for fiel, meu irmão, o devorador não vai sair da tua empresa, da tua finança nunca. E não adianta dar pela metade, porque o pastor não sabe, mas ele sabe. E o dízimo é uma coisa, é uma propriedade peculiar sua, é uma coisa exclusiva. Você tem que tirar em primeiro lugar os 10% e dar para o Senhor. Sabe quanto eu tinha que dar no centro? 40%. Os macumbeiros dão. E são fiel. Se não for fiel, os Exum e os caboclos pegam ele e arrebenta com ele. E eles têm que ser fiel. Deus está dizendo para mim que aqui tem muitos crentes que não têm sido fiel. E alguns estão dando dízimo pela metade. Você está perdendo o seu tempo. Seu dízimo não está valendo nada. Seja fiel, que aí o Senhor será fiel com você. Seu carro vai parar de quebrar, vai parar de furar pneu, vai parar tanta coisa na sua vida, a sua história vai mudar. Mas quando você for infiel, o devorador não vai sair da sua vida. E o que você não dá para o Senhor, o devorador leva. Aqui diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Já foi fiel, irmão, temente e obediente ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus só deu vitória a Jó quando ele entendeu que ele estava sendo provado por Deus. Deus só pode dar vitória a você quando você entender que está sendo provada e aceitar a aprovação de Deus. Aí a vitória vai vir sobre a sua vida. E quando a vitória vir, irmão, muitos vão se assustar com a tua vitória. A Bíblia diz que os amigos de Jó passavam e via a situação de Jó, e eles zombavam, falava mal, dizia que era pecado, e apontava de várias formas. Mas a Bíblia diz no capítulo 42 e o versículo 10 que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus vai mudar seu cativeiro. Fale para o seu irmão: Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó. E quando Deus mudou o cativeiro de Jó, os amigos de Jó agora voltaram a frequentar a casa de Jó. Porque quando estamos na prova, irmão, somos abandonados. Quando estamos na prova, os nossos amigos não ligam no nosso celular. O celular não toca mais.
porque Ele sabe que nós estamos provados por Deus. Mas quando estamos na bênção, oi amada, oi querida, não tanto chama amado, querido, é um carinho, é um amor. Mas quando estamos na prova, até longe da nossa casa passa. Mas Deus vai mudar a sua história. Seus amigos vão voltar a frequentar a sua casa, vão voltar a ligar para você para saber que Deus te deu vitória. Labacamanta seca mende comederigdácia. Leplaste que mintria, Deus é fiel e é verdadeiro. Labacachumine que menerecia. Deus tem vitória, tem bênção para a sua vida. Quem viu você chorando, vai ver você sorrindo. Quem viu você na prova, vai ver você na bênção do Senhor. Ai de Camaraçume na raiz. Deus prova, mas não abandona e não nos deixa só. Está sempre conosco para nos dar vitória. Deus deu vitória a Jó. E a Bíblia diz que ele recebeu o dobro de tudo quanto antes possuía. Fale para o seu irmão: o que você perdeu é pouco para o que Deus vai te dar. Só quem crê nisso, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor nessa noite. É tempo de mudança. Mas quando Deus prova, irmão, é duro. Choramos, sofremos, porque somos abandonados até pelas pessoas que nós amamos. Eu quero trazer o meu testemunho agora para vocês e falar de uma mulher provada, que foi minha mãe. Eu vim de uma geração de pastores. Eu sou neto do pastor Manuel Inácio da Silva. O meu avô foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus em Recife. Eu sou neto da irmã Lia. A minha avó foi a 5ª dirigente do primeiro círculo de oração fundado no Brasil. Quando fala Brasil, fala o mundo. O primeiro círculo de oração do Brasil foi fundado em Casa Amarela, pela Assembleia de Deus da Cruz Cabugá. A minha avó foi a 5ª dirigente. Vim de uma família grande da Assembleia de Deus. A minha mãe dirigia um grande círculo de oração na nossa cidade. Era conhecida como profeta. As irmãs chamavam da minha mãe canela de fogo, um vaso de Deus. No ano de 68, a minha mãe estava grávida de mim. Ela estava num círculo de oração orando. Deus levantou uma irmã em revelação profética. Aquela irmã colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e disse: mulher, dentro do teu ventre tem um varão escolhido por mim. Ele vai crescer e vai ser um pregador da minha palavra. A minha mãe creu, irmão, e recebeu aquela mensagem profética. Mas o tempo passou. O ano de 75, eu tinha 6 anos de idade. Eu fazia parte de um grupo na igreja chamado Cordeirinho de Cristo. Mas eu de cordeiro não tinha nada. Eu estava mais para lobinho de Cristo. Eu era a criança mais terrível da igreja, era eu. Eu perturbava todos os cultos. Eu derrubava a harpa das irmãs, Bíblia, saía correndo na igreja. Quando os porteiros vinham atrás de mim, eu entrava debaixo do banco. A igreja nossa bem maior do que essa. Eu entrava debaixo do banco e ia saindo pelas pernas do povo. O porteiro me esperava no outro lado, eu via as pernas dele, eu voltava. Aí ficava no meio ali dos bancos, não dava para eles me pegar. Eu era terrível, irmão. Corria para lá, corria para cá. Os molequezinhos, os outros, os pequenininhos que ficavam junto de mim, eu descia o couro, descia a ripa. Os meninos queriam graça comigo de jeito nenhum. Eu era muito terrível. Mas ali, irmão, a maioria dos porteiros eram senhores de idade, não aguentavam me pegar. Mas Deus mandou um porteiro de outra cidade que veio congregar na nossa cidade. E o meu tio, que era o pastor da igreja, colocou ele na portaria. E ele era aquele porteiro zeloso. Porque tem 2 tipos de porteiro. Tem um porteiro zeloso e tem um porteiro padeciço. Já viu o porteiro padeciço? É aquele que fica assim, ó. Tem boca, não fala nada.
tem olho e não está vendo nada. Os meninos pulam, correm, derrubam tudo ele. Igual um demente. Já viu um demente? Faz nada. Fica assim, ó. Serve para portaria não. Porteiro tem que ser atento. É a criança pulando, é a criança correndo e ele. A criança mexe até com ele. Desce o couro nele, ele está nem aí. Esse é o porteiro Padre Cício. Agora o porteiro zeloso não. O porteiro zeloso ele fica atento. Mexeu, fez barulho, correu. Ele está em cima. Ele é tão zeloso que às vezes as pessoas acham ele chato. Mas não é zelo pela igreja do Senhor. Aí Deus mandou esse porteiro. E eu lá bagunçando nesse dia, correndo, pulando, plantando bananeira, fazendo diacho. Meu tio colocou uma ordem na igreja. Surgiu uma moda. Porque infelizmente as modas saem para o mundo. Quem compra primeiro é a igreja. A igreja é a primeira a comprar a moda do mundo. Meu tio colocou uma ordem que não podia usar uma saia que saiu lá no Nordeste. Era uma saia chamada Deus queira que não caia. Essa saia era tipo uma toalha. Enrolava, colocava um ganchinho assim. E qualquer vento derrubava ela. Então a Assembleia de Deus proibiu as irmãs usar. E eu pulando ali, correndo. Quando da fé eu vi uma moça usando a saia Deus queira que não caia. Eu digo, essa é desobediente. Se eu arrastar a saia, meu tio vai achar bom. Porque ela nunca mais vai usar. E eu vou ganhar um ponto com meu tio. Aí eu fiquei no corredor como esse aqui na igreja. Eu fiquei esperando uma hora ela entrar no corredor. Quando de repente aquela moça entra no corredor para ir tomar água. Ela vai, quando ela volta eu digo, agora eu pego ela. Aí eu pego carreira no corredor. Vum! Quando passo perto dela, vá na saia. Aí Deus queira que não caia, caiu. Eu arrastei. Arrastei. A coitada ficou em desespero. A sorte dela é que lá no Nordeste, as moças, todo mundo, as mulheres, usa outra saia por baixo. É uma saia... Esqueci o nome da saia. É uma saia que elas põem por baixo. Como? Isso, é nágua. Ela usa uma nágua por baixo, é outra saia. Aí eu arrastei a de cima, aí ficou a de baixo. Foi o livramento, senão ela ia ficar num aperto terrível. Aquele porteiro viu e viu a moça chorando. Ele chegou perto do outro porteiro e disse, mas rapaz, que menino danado é esse aí, que desde que começou o culto que o cabra está pulando e correndo, agora pegou a saia da moça, a menina está chorando ali, vou pegar ele. Aí o outro porteiro com medo, irmão, que tem gente que tem medo de família grande na igreja. Família grande não manda na igreja não, irmão. Quem manda na igreja é Jesus. Família grande sai, Deus manda outra. É. Aí o porteiro com medo disse, ó, mexe não. A família dele é a maior família aqui. O tio é o pastor, a irmã é dirigente da mocidade, a mãe dirigente do coral, dirigente do círculo de oração, os irmãos bateristas, a família maior é dele. Não mexe não. O porteiro disse, mas a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Ele vai parar de bagunçar agora que eu vou pegá-lo. Aí a mocidade tinha ido para frente da igreja cantar. E os bancos dela estavam vazios da mocidade. Eu comecei a pular de banco em banco. Pulava de um lado, pulava do outro. Pulando lá, brincando em cima do banco. Terrível, irmão. Vamos dar fé, aquele porteiro bem altão, bem zeloso, veio. Quando ele se aproximou de mim, ele deu um grito que eu quase caí de costa. Quando ele disse, menino, eu olhei e disse, opa, o que é que o senhor quer? Ele olhou para mim, bem sério, disse, eu quero que você desça daí. Aí, bem com autoridade, eu fiquei com medo dele. Desci. Aí eu já ia me embora. Ele, epa, venha cá. Aí eu fui. Ele disse, me dê sua mão. Eu dei a mão a ele. Quando eu dei a mão, aí já senti que o clima ficou ruim. Ele segurou e apertou. Eu digo, eita, negócio aí não tá bom não. Aí quando ele apertou, eu fiquei com medo dele. Olhei para ele e disse, olha, o senhor tenha cuidado, que eu tenho pai e tenho mãe, viu? Ele disse, nem parece. Venha-se embora. Aí me levou para um corredor do lado da igreja, que é cheio de porta com cortina. Me levou para dentro de uma porta daquela, dentro de um quartinho daquele. Fechou a cortina, eu pensei, ele vai dar só uma bronca em mim. Quando ele fechou a cortina, deu logo uma chapuletada na minha orelha. Foi pai, eu não chambei. Aí quando eu me levantei chorando, ele disse, cala a boca. Eu digo, oxe, e tem que apanhar e ficar calado, é? Ele disse, cale a boca. Se você voltar a bagunçar aqui, você vai apanhar tanto que até o caminho de casa você vai errar. Eu digo, agora danou-se de uma vez. Ele disse, vá sentar e fique quieto. Irmão, eu nunca vi uma chapuletada fazer o camarada virar um santo. Eu virei um anjo. Não virei crente, não, era um anjo. Se Jesus chegasse naquela hora, eu era o primeiro a subir. Mas eu fiquei tão crente que até glória eu dava.
Os meninos vinham para perto de mim, eu digo, vai para lá que aqui eu estou adorando. Olha para aí. Eita, chapuletada boa, viu? A orelha ficou vermelha. Aquele homem ficou escalado para ficar na portaria na terça e na sexta-feira. Aí passou um mês, a minha mãe viu que os outros dias eu bagunçava. Aí ela chegou para mim e disse, meu filho, por que na terça e na sexta você fica tão comportado na igreja? Eu disse, mãe, é o culto que eu mais gosto. Mas não era, irmão. É que quando eu ia entrar na porta, ele olhava para mim assim e fazia assim, cuidado, viu? Eu, beleza. Remédio do doido é outro doido na porta, né? Os porteiros lá do Nordeste, irmão, eles são ensinados pela igreja para não deixar menino perturbar e nem deixar bebo bagunçar na igreja. Que às vezes o cabo enche o quengo de pinga e vem perturbar na igreja. Eu pregando lá, 2 bebos dando glória, aleluia. Eu digo, rapaz. Aí conversei com o pastor, eu digo, mas pastor, aqui tem os bebos da glória. Ele disse, dá. Quando os bebos entram, eu já ensino os porteiros. Mas você pode ir lá em Recife, você vai ver que os homens mais fortes da igreja são os porteiros. Bem grandes, já para intimidar os cabras. Aí quando um bebo vai entrando na igreja, que o porteiro percebe, vai logo 3. Um entra na frente do bebo, um do lado, outro de outro. Aí os 3 já juntam o bebo e olha, se você bagunçar aí na igreja, aí vai levar você lá pro quartinho, vai dar um cacete tão infeliz, e só solta você amanhã. O bebo diz, nada rapaz, eu vou adorar a Deus. Já entra dando glória. Eu pregando e o bebo, aleluia, dando glória. Eu digo, mas olha que coisa boa. Mas olha o remédio, bagunçou, o couro desce. Criança lá na igreja você não vê pulando e bagunçando não. No Nordeste você não vê não. Porque tem mãe, irmão, que traz o filho, solta o filho para bagunçar na igreja. O porteiro vai, reclama, ela acha ruim, fica brava. Então não vá lá para no Pernambuco não. Porque se você for para lá, soltar o seu filho para bagunçar lá, ele vai apanhar. Se você chiar, apanha também. Lá o remédio é para todo mundo. Lá não tem negócio não. Ali, irmão, eu era muito terrível, terrível mesmo. Eu louvo a Deus que meu filhinho Jonathan canta. O negócio dele é tocar bateria, gosta de fazer barulho. Mas é uma benção. Não puxou o pai quando eu era pequeno não. Eu era muito terrível. Eu não tinha amiguinho, eu brincava muito só. Eu sou filho da velhice dos meus pais. Quando meu pai estava em casa, ele fazia fazendinha no terreiro da usina que a gente morava para a gente brincar, eu e ele. E a minha mãe também, a minha mãe e o meu pai que me dava muita atenção. Mas um dia eu estava brincando com uma vassoura de cavalinho, andando ali ao redor de casa. Meu tio tinha ido passear na nossa usina, descansar. Ele amarrou uma rede no pé de manga de um lado para o outro, ficou lá deitado. E eu comecei a brincar, correndo para lá, para cá. Quando de repente eu vi o meu tio na rede. E ele roncava. Aí eu digo, meu tio está dormindo. Fui lá perto dele e ele estava dormindo. Eu digo, mas rapaz, como meu tio é folgado, come, agora vem deitar aqui, ninguém pode fazer barulho. Aí eu olhando para ele, eu olhei para a perna dele. Eu nunca tinha observado a perna de um homem adulto. E eu vi que a perna do meu tio era muito cabeluda. Aí eu puxei assim, aqueles pelos grandes. Aí eu achei estranho, eu olhei e disse, oxê, meu tio deve ter nascido com erro da ciência. Naquela semana, minha mãe tinha comprado caranguejo e tinha rapado as pernas do caranguejo com a faca. Eu digo, então eu vou limpar a perna dele e aproveitar que ele está dormindo. Aí eu fui atrás de uma faca, irmão. Só que a minha mãe sabia como eu era, ela colocava tudo no alto, as coisas, não dava para pegar. Aí eu desisti, não encontrei faca para limpar as pernas dele. Aí quando eu desisti, no muro da minha casa, lá não tinha energia, a gente usava candeeiro. Em alguns lugares chama lamparina. É uma latinha. E ali quando eu pego o candeeiro, tiro o pavio do candeeiro.